Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, nós saudamos a todos na gloriosa paz do Senhor. Eu sou Ailton José e você está no canal A Bíblia Diz. Muito bem, a reflexão de hoje é simples, mais profunda e queremos trazer também um convite para amanhã, dia 28 de agosto, segunda-feira, 28 de agosto de 2023. Tá, tô olhando aqui a data. Convidamos a você para estar participando à noite, às 20 horas, se Deus nos permitir, de uma live onde traremos o tema Por que não sou calvinista, parte 2, tá? Então nós convidamos você para estar participando conosco. Mas hoje, domingo, dia 27, né? Domingo, dia 27, vamos para a reflexão. Eu quero ler aqui, estou com a Bíblia em minhas mãos, ó, mas também está aqui no computador para você acompanhar. E nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16 e versículo 24 por diante, que nos diz da seguinte maneira. Acompanhe aí na tela com a gente, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Desculpem. Versículo 26, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Até o versículo 26. Mas o versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Muito bem, está aqui também um texto na Bíblia impressa, é a mesma coisa. Bem, gente, a palavra de Deus, então, para a reflexão de hoje é esta, tá bem? Jesus disse aos seus discípulos que se alguém, qualquer pessoa, quiser vir a mim, quiser ir até ele, ser discípulo dele, ser seguidor dele, deve, portanto, é um dever, tomar a sua cruz e segui-lo. Por quê? Porque a cruz do cristão é a prova incontestável, legítima, cabal, absoluta de sua veraz declaração da fé genuína no Filho de Deus. Do contrário, um cristão que não carrega nos seus ombros, em si mesmo, a responsabilidade do cristianismo, ele não é de fato cristão e está negando a Cristo e a sua fé no cristianismo. Caso e fatos estes que inundam o nosso Brasil, a nossa mídias ou as redes sociais. O panorama histórico brasileiro está manchado, marcado, enegrecido com uma nuvem imensa de crentes falsos, de evangelhos falsos, aonde só se pregam o prazer, a liberdade para se fazer o que quer, dando ênfase a um cristianismo de prosperidade, não próspero, mas de prosperidade financeira, material, triunfalista, egocêntrico, aonde causa a impressão, o qual causa a impressão nas pessoas que o ouve, de que quem não é cristão, quem não é salvo em Cristo é uma coisa, mas quem não é cristão, no modo em que estão pregando hoje, não está desfrutando da possibilidade de ser rico, de ter bens materiais, de ter grande prosperidade, passando a falsa impressão de que
Só é crente aquele que realmente prospera. Só é crente realmente aquele que se sai bem. Porque aqueles que se saem bem é os que de fato têm agradado a Deus, bem entre aspas, bem financeiramente, né? Aqueles que são vitoriosos na vida financeira é porque Deus está se agradando, deixando uma enorme multidão na fila de espera para um dia prosperarem também, fazendo crescer a grande e inovadora ideia de que aqueles que são crentes um dia serão ricos, dando a impressão e a falsa esperança de que aqueles que vão para a igreja devem ir com a intenção de também prosperar. Como que se um dia todos os cristãos fossem deixar de ser pobres e passassem e também tivessem prosperidade financeira. Quando na realidade, a riqueza que o Evangelho promove é a qualidade de vida, a qual não será possível se não houver uma renúncia, se não houver uma cruz. Você sabe por que a igreja brasileira está crescendo assustadoramente? Porque ela está abraçando o pecado e deixando de pregar a palavra do modo verdadeiro e legítimo. Você sabe por que é que as pessoas estão entrando no Evangelho com muita facilidade? Porque estão deixando de ser confrontadas. Mas Jesus, ele continua dizendo: aquele que quiser vir através de sua palavra, aquele que quiser, se alguém, né, como está no texto aí, vou aclarar de novo aí para você. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Se você roubava, pare de roubar. Se você mentia para ganhar dinheiro em comércio, na internet, na vida social, pare de mentir. Se você mentia por prazer, pare de mentir. Se você mentia para o seu marido, pare de mentir. Se você mentia para a sua esposa, pare de mentir. Se você roubava, pare de roubar. Se você adulterava, pare de adulterar. Se você era traficante de drogas, de arma, de entorpecentes, pare de traficar. Se você tem duas mulheres, uma legítima, claro, não pode ter duas sendo as duas legítimas, e a outra falsa, deixe a falsa para ficar somente com a legítima. Se você tem dois maridos, deixe o falso, para ficar somente com o verdadeiro. Porque se você deixar o verdadeiro para ficar com o falso, estará cometendo adultério. O Evangelho é para renunciar. Se você ambicionava riquezas, pare com isso. É pecado a ambição. O Evangelho que eu aprendi, o Evangelho bíblico, me diz que a ambição é pecado. A glutonaria é pecado. A luxúria é pecado. Então, se você... Não é pecado ser rico, mas é pecado ser ambicioso. Uma coisa é ser rico, outra coisa é ser ambicioso. E quem fez o homem rico e quem fez o homem próspero é Deus. Agora, existe a forma de enriquecer de modo errado. Existem os idólatras da riqueza, mas Jesus está chamando a atenção para dizer: se alguém quiser ser meu discípulo, quiser vir após mim, ser meu seguidor, usando as palavras de parafraseamento do texto, renuncie-se a si mesmo. Olha, irmão, eu não tenho nada para renunciar, mas você fuma? Fumo. Então deixa o cigarro. Você bebe? Bebo. Então deixa a cachaça. Deixa o alcoolismo. Por quê? Porque você agora vai ser um seguidor de Cristo. Você é pedófilo? Precisa urgentemente abandonar a pedofilia. Você é homossexual? Para Jesus, você tem que abandonar, para ser servo de Jesus, tem que abandonar o pecado da homossexualidade, do homossexualismo. Você tem que abandonar a feitiçaria, a inveja, a maldade e tomar a sua cruz para seguir a Jesus. Você tem que se dedicar a Deus de tal modo, tão resoluto quanto o homem que vai enfrentar a cruz. E quem vai enfrentar a cruz, ele está condenado à morte.
Ele está morto para este mundo. Então Jesus disse, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Perder a vida? Quando os crentes pós-modernos dos dias atuais estão com este intuito? Quando? Quantos? Aonde? Eles que pensam só em praias, lazeres, churrascos, passeios, shoppings, festas, vaidades, carros luxuosos, roupas caríssimas, sandálias das mais diversas possíveis. Não é pecado, mas confronta com a simplicidade do Evangelho de Cristo. Então Jesus disse na sua palavra em Mateus 7, capítulo 7, versículo 21, nem todos os que me dizem, Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus dos céus, mas só aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. Então muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não expulsamos nós demônios em teu nome? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Versículo 23 ele diz, então eu, Jesus dizendo, ele disse, eu vos direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais. Ele vai do futuro e depois ele volta do futuro para o tempo presente. No pretérito perfeito e atualíssimo, vós que praticais a iniquidade. Então, se você alega ter a fé em Jesus Cristo, não se engane, meu irmão, não se engane, minha irmã. Deixe o adultério, deixe o pecado. Não vá pensar que, porque agora no Brasil existe igrejas inclusivas, igrejas que apoiam o casamento homossexuais, de homem com homem, de mulher com mulher, não vá pensar que Jesus está dentro dessas igrejas para aprovar o que eles fazem. Não, ele está assistindo, está presenciando, mas ele está reprovando este ato, ou estes atos. Não vá pensar que Jesus compactua com o pecado, com o mundanismo, com o secularismo, que aí está enlouquecendo a cabeça daqueles que não conhecem as Escrituras ou que não estão dispostos a segui-las. O cristianismo é renúncia. E se você ama a Deus, e de fato deve amar, senão não vai ser salvo, você precisa entender que o pecado deve ser repudiado, renunciado, deixado, tá bom? Esta é a meditação de hoje, mas o Espírito de Deus me lembra de um versículo aqui e eu gostaria de lê-lo com você. Eu só não sei se eu vou encontrá-lo, mas se eu encontrá-lo hoje, agora, será maravilhoso, porque eu lerei convosco, tá bom? Onde a palavra de Deus diz que aquele que Jesus está vindo, e aquele que ama a Jesus Cristo, eu não achei aqui o texto, gostaria muito de tê-lo achado, não sei se é 1 Coríntios, quem não ama a Jesus Cristo é anátema maranata. Eu não estou lembrado a localização do texto agora, mas o Espírito me lembrou das palavras, Me lembrou das palavras. Aquele que não ama a Jesus Cristo é anátema, maranata. Amar a Jesus Cristo é ter Jesus Cristo como seu Deus superior, a sua prioridade, a fonte de vida. E se você ama a Jesus Cristo, glória a Deus, renuncie o pecado, porque esta será a prova testemunhal cabal de sua verdadeira fé e do seu verdadeiro amor a Ele. Do contrário, quem não ama Jesus Cristo é anátema, palavra que significa maldito. Aí, ponto final, e o apóstolo escreve Maranata, tá bom? Então essa é a reflexão de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos trazendo aí para a nossa meditação a live Por que não sou calvinista, tá bom?
E aí eu não gosto de ficar devendo nada para ninguém. Amanhã eu trago a referência deste versículo que citei, se Deus permitir, tá bom? Um forte abraço, vamos juntos continuar firmes no nome santo de Jesus. Lembre-se, cristianismo verdadeiro está absolutamente divorciado, afastado, desligado com o pecado que a sociedade pós-moderna abraça, vive e ama. Deus continue abençoando sua vida. Muito obrigado.